Está no ar mais um meu, o seu, o nosso programa favorito, Diretor em Ação. Um programa sobre cinema, no qual vamos abordar e falar um pouquinho mais sobre alguns diretores brasileiros. Solta a vinheta, Mari! Boa noite, pessoal de casa. Aqui quem fala é a Bárbara, diretamente da minha casa, porque estamos numa pandemia, né, gente? Hoje a gente não tá no estúdio, inclusive tá quente pra cacete. Porque assim, né, a pandemia não dá pra ir, vocês já estão acostumados com esse esquema de live, o nosso programa segue normalmente, entendeu? Vai tudo igual. A única diferença é que hoje, em vez de a gente falar de três diretores brasileiros, nós vamos falar de um só, porque o homem é pica, o homem é bom, entendeu? Ele é produtor, ele é roteirista, ele é diretor, ele é crítico cinematográfico, ele é fino, entendeu? A mulher dele também é muito fina, casado com Emily Lascaux, francesa, ela é cientista política e também é produtora de cinema. Ele é pai de gêmeos, Tomás e Martim, não faço a menor ideia de qual a relevância dessa informação pra você, mas fica aí você sabendo como que é pai de filhos. Ó, de filhos ele é pai, né? Mas de gêmeos nem todo pai é pai. Vocês entenderam? Então, tá bom, ó. Ele é de Recife, ele nasceu em 1968 e seu primeiro filme saiu em 97. A gente tá falando de quem? Kleber Mendonça Filho. E agora eu vou deixar vocês com o nosso repórter Rodrigo pra falar um pouquinho mais desse cara, esse diretor sensacional. É com você, Rodrigo! Do Brasil, fazendo uma breve escala na Inglaterra, para o mundo. Esse é Kleber Mendonça Filho, o nosso querido diretor da semana. Ele nasceu nas terras tupiniquins, fez uma breve passagem na Inglaterra dos seus 13 aos 18 anos porque sua mãe foi fazer doutorado. Quando voltou ao Brasil, ele se interessou e cursou jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco. Kleber fez um trabalho abrangente como crítico e também ele é responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco. Ele já escreveu para revistas, sites e também para a Folha de São Paulo. Nos anos de 90, Kleber Mendonça Filho começou a experimentar no audiovisual. Fez alguns documentários, alguns videoclipes, mas foi a partir dos anos 2000 que ele começou a fazer seus primeiros curtas-metragens. Alguns premiados, outros indicados a outras categorias. Um deles, bastante famoso, chama Recife Frio. Em 2008, ele fez seu primeiro longa-metragem, chamado Crítico. Não podemos esquecer de Bacurau e Aquários. Você já viu esse filme? Sensacional! Difícil gravar um vídeo aqui, viu? Aquários. Quem nunca ouviu falar desse filme do Kleber Mendonça Filho? Pode ser pela história, pode ser pelas indicações, premiações e também pela grande polêmica no tapete vermelho de Cannes, no momento em que eles discutiam sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Espetacular, não é mesmo? E vocês não sabem o que a gente conseguiu aqui hoje pra vocês. Diretor em ação, meus caras, diretor em ação. Olha, eu não vou nem falar, eu vou deixar, porque o Rodrigo, ele filmou o momento em que ele conseguiu esse feito que vocês vão presenciar aqui. Vou deixar pra vocês verem. Eu não tô acreditando, eu consegui uma entrevista exclusiva com o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles. E nós vamos falar um pouquinho sobre Bacurau. Lembrando que tá todo mundo seguindo as normas de segurança por causa do coronavírus. Os dois estão juntos porque eles resolveram passar a quarentena um com o outro desde o ano passado. Diretor em ação, meus caras, diretor em ação. Então, Rodrigo, eu não sei por que eu fiz isso, eu vou ter que mandar um WhatsApp, mas eu acho que ele já tá lá, deixa eu só conferir aqui pra vocês, olha. Dá tudo certo aqui, ó, tá aí. Então passa aí pro Rodrigo aí, passa aí, fiquei nervosa. Vai lá. Boa noite, Kleber, Juliano. Estou muito feliz e honrado de estar aqui batendo um papinho com você sobre Bacurau. Pra começar, que filme, hein? Que filme! Bom,
Eu sei que Bacurau ganhou alguns prêmios, foi indicado a outros. Eu tenho uma curiosidade especial em relação a isso. Como foi a premiação em Cannes? O filme foi muito bem recebido desde a primeira sessão que ele passou. Ele ganhou o prêmio do júri no final do festival. Ele tem sido comercializado em dezenas de países. Ele chegou no Brasil com muita força por causa da exposição gigante que ele teve em Cannes. Então, sim, Cannes é assustador porque um filme pode ser destruído logo após, subindo os créditos ainda. Eu já vi isso até como jornalista muitas vezes. Mas um filme também pode ser o nascimento de um belo filme e o mundo perceber isso e já traduzir isso em críticas incrivelmente positivas, em zoom, 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 que em inglês se chama buzz, né? E com Aquarius e com Bacurau eu tive muita sorte de os filmes serem muito bem recebidos. Aí as filmagens, elas aconteceram no povoado de Barra, no município de Parelhas. Como foi a relação de vocês com os moradores? Normalmente acontece de equipes de cinema chegarem em lugares assim e transformarem de uma forma não muito positiva, porque é um pouco predatório, às vezes não há uma preocupação muito grande em respeitar o cotidiano das pessoas. As pessoas, enfim, se aproveitam da hospitalidade, né, e da abertura que os anfitriões têm, né. Isso vem mudando, porque acho que é uma questão de como o cinema brasileiro vem se comportando, né? Existia uma aura de superioridade do artista, não sei o que, sabe? E hoje em dia eu acho que tem uma coisa mais horizontal, uma relação mais horizontal e de respeito, né? A própria autoestima, né, das pessoas mudou muito. Não tem muito uma sensação de subalternidade como era décadas atrás. E no nosso caso foi uma preocupação minha, de Kleber, de Emily, de conversar sempre com a equipe, transformar isso num mandamento mesmo da produção, sabe? De muito cuidado com as pessoas e respeito enfim, e aí no final das contas, quando você estabelece essa relação de respeito, outras coisas boas surgem disso, né? E a gente ficou muito amigo, muito próximo. São pessoas incríveis, né? A gente teve sorte também porque as pessoas queriam a gente lá, né? As pessoas nos receberam de forma muito afetuosa e feliz, né? E enfim, aí tem essa coisa contemporânea das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, e a gente não perdeu contato. Enfim, hoje chegou uma pergunta de uma moradora de Parelhas diretamente no meu WhatsApp: Juliana, o que são aquelas pílulas? E aí, eu estava saindo aqui da apresentação, aí chegou. Foi a senhora que alugou a casa dela para eu ficar lá hospedado. Eu fiquei lá durante um mês na casa dela e a gente conversa de vez em quando. O que é interessante também, porque no dia da exibição em Barra, a gente fez uma exibição na locação, né, que foram quase 3.000 pessoas, e ela teve presente, e ela não foi falar comigo porque ela ficou encabulada, né? E aí depois mandou mensagem se desculpando. Enfim, eu acho que mudou, né? Eu acho que era diferente, e hoje a gente consegue ter essa relação boa, né? Só mais uma perguntinha, que eu já estou ocupando demais o tempo de vocês. Quais foram as suas referências de Bacurau? As referências, elas não podem nunca parar o filme, né? Elas não podem ser referências bibliográficas, como nota de rodapé embaixo da tela. Você está vendo o filme e tem uma nota de rodapé embaixo. Você tem que colocar os óculos para... Não pode nunca ser isso, tem que ser tudo muito fluente, muito orgânico, né? Um pouco como... Por exemplo, os trabalhos acadêmicos, eles têm uma linguagem que me irrita bastante, porque
tem que ter citações o tempo todo, e as citações fazem parar o fluxo de pensamento. E é quase como se as citações são o que legitima o trabalho. O que legitima o trabalho. E eu não sou dessa escola. Eu acho que eu nunca conseguiria ser da academia, porque às vezes eu fico querendo, ok, e a sua opinião? E o que é que você acha? Né? Tudo bem que Foucault acha isso, mas o que você acha? Eu sei que é cool citar Foucault, Humberto Eco. Então as citações, elas, na verdade, elas funcionam no roteiro mais para a gente saber que a gente está num território fértil, né? Mas não pode nunca o filme parar para ter uma citação. Tem que ser parte orgânica do filme. O que aconteceu com a gente foi quando a gente escreveu o roteiro, a gente usava essas imagens desses filmes que você enxergou e outros como uma forma de gramática mesmo, de comunicação, né? Entre a gente. Vamos filmar como o John McTiernan fez aquela cena lá do Duro de Matar, enfim, o caminhão vem por aqui, a câmera fica nessa posição. É muito mais lembrando bons momentos, né, e cenas boas que tinham total relação com o que a gente queria dizer naquela cena. É muito mais por aí. É mais uma forma da gente se comunicar. A gente está escrevendo uma cena, aí, certo, onde é que a câmera estaria? Aí Cléber dizia, não, lembra aquela cena daquele filme? A câmera vem aqui, o personagem passa da esquerda para a direita, e a câmera sobe, e aí mostra os outros personagens lá atrás, pronto. É mais nesse sentido. E aí, assim, eu acho que funciona o uso de referência. Mas não é decalcado. Não é decalcado. Não é que no set não está com o telefone olhando... não, é mais para a direita. Não é assim, é mais uma coisa da cabeça. Assim. Para ajudar no entendimento, né? E além disso, às vezes a gente escreve uma cena, que aconteceu no caso específico, que é verdade, toda vez eu digo, eu juro que é verdade. Tem um filme muito a presença de Traga a Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, de Sam Peckinpah. Metade do filme ele está dentro de um carro com a cabeça de um cara, de Alfredo Garcia, no banco do passageiro, e ele está dirigindo e conversando com essa cabeça, né? É um filme sensacional. E a gente escreveu um momento de pacote levando os dois corpos de Flávio Maciel até o esconderijo de Lunga, do seu bando. A gente escreveu, a gente não falou desse filme, mas quando a gente estava na montagem, Alfredo Garcia, olha aí. Kleber e Juliano, muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa Diretor em Ação. E Bárbara, é com você. Esse foi o nosso repórter Rodrigo, muito obrigada, Rodrigo. E se você aí de casa quiser assistir a entrevista completa, eu vou deixar o link aqui na descrição, só você clicar no link. Na verdade, se tiver um link aqui na descrição, é porque vai depender se o Rodrigo vai conseguir gravar a tela lá. Se tiver um link aqui, é porque ele conseguiu gravar. Por Rodrigo, às vezes. É maravilhoso, obrigada, Rodrigo, você é incrível, tão incrível que também mandou algumas informações, apagou aqui, opa. Mandou as informações aqui do filme Bacurau. Pra gente compartilhar. É um filme franco-brasileiro de 2019, dos gêneros drama, faroeste, fantasia e ficção científica. Sim, isso tudo é um negócio de doido mesmo. Ele é escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelas e estrelado por Sônia Braga, o Dorquier, Chique, Silvério Pereira e Bárbara Collen. Na verdade, não tinha só esses quatro, não tinha mais ator que isso aqui. Inclusive, eu acho um pouco engraçado, né, Rodrigo? Que você é ator também iniciante, assim, nem pra poder dar uma moral pros seus amigos. Enfim, hipocrisia. Ele mandou um resuminho aqui, um negocinho só pra vocês entenderem um pouco como é a história de Bacurau, eu vou ler pra vocês. A história se passa no futuro próximo, em uma pequena cidade brasileira, na qual seus habitantes, aos poucos, percebem algo de estranho na região. Isso mesmo. Eu não vou contar o que é, não. Vocês vão ter que descobrir por conta própria. É isso. Não percam, Bacurau, e esse foi o programa, acabou? É isso, acabou o programa, acabou? Fui, beijos! Pareceu uns pijamas tudo. Cacete. Now the world